Hoje eu vou apresentar sobre a metodologia abordagem natural, Natural Approach, do professor Stephen Krashen e Tracy Terrell. Essa abordagem foi introduzida através do livro de lançamento em 1983, chamado The Natural Approach, pelos teoristas e linguistas Tracy Terrell e Stephen Krashen. O subtítulo se dá Language Acquisition in the Classroom, ou aquisição de língua na sala de aula. Falando um pouco sobre os autores desse formato de aprendizado, temos o mais conhecido, o professor Stephen Krashen. Ele é um linguista muito famoso, viaja pelo mundo afora, levando seus conhecimentos em aquisição de idioma e com palestras, né? Ele faz muitos eventos e congressos em universidades. Atualmente ele é professor na Universidade do Sul da Califórnia. O outro autor é o teórico da educação e foi professor na Universidade da Califórnia. Infelizmente ele faleceu aos 48 anos em 1991, vítima de AIDS. O professor Terrell, ele era fluente em espanhol, francês, português, alemão, italiano e holandês. O que vem a ser essa abordagem natural? Na época que os autores lançaram seus achados sobre essa abordagem, o que era vigente nos Estados Unidos era o método audiolingual, que é praticamente o oposto da abordagem natural, que não foca, né, em correção ativa de erros e em gramática. É baseada basicamente na comunicação. Essa abordagem foca maiormente na exposição à língua que a pessoa está aprendendo. Envolve o aluno numa forma de imersão em sala de aula. Basicamente, o aluno adquire a sua segunda língua ou a língua alvo, né, a target language, da mesma forma que ele adquiriu a sua língua materna. Vai enfatizar atividades que trazem uma compreensão e um significado natural aos alunos, ou seja, o aluno aprende a linguagem em situações de comunicação sem referência à gramática ou o auxílio da língua nativa ou materna. Exatamente assim como um bebê que adquire a sua língua nativa. Ninguém aprendeu, né, a língua materna através de estudos elaborados de gramática, aprendendo as regras, mas sim através do contexto cotidiano, dia a dia, né, ouvindo a mesma coisa por diversas vezes. Basicamente, o cérebro reconhece os padrões quando em conjunto com as situações, as imagens, os tons de voz, etc. E é interessante pensar que muitos de nós aprendemos inglês assim, dessa forma, através da exposição, filmes, músicas, seriados, e sem recorrer à gramática, em grande parte, né? E uma nota mais pessoal, foi assim que eu aprendi através desse comprehensible input, né? Que é o conteúdo compreensivo, né? Que tem algum significado. Então, basicamente é isso, adquirir de forma natural como adquiriu a língua materna. A fundação dessa metodologia é o trabalho de Stephen Krashen, da teoria de aquisição de segunda língua, que possui 5 hipóteses. A primeira delas é a hipótese aprendizado-aquisição, que basicamente vai distinguir aquisição de aprendizado, aquisição sendo um processo inconsciente para associar a língua e significado através da exposição. Então, a pessoa vai adquirindo o idioma sem se dar conta. É um processo inconsciente automático, enquanto que aprendizado é um processo consciente, né? A pessoa aprende o idioma de maneira sistemática, com livros de gramática, aprende primeiramente as regras, vocabulário específico, para depois aplicar esse conhecimento na comunicação. Um exemplo prático aqui seria quando uma criança vai aprendendo a sua língua materna, quando ela vai escutando os pais falando, não pode fazer caca. No outro dia ela escuta, não pode fazer isso. Aí no outro dia, não pode chorar. A criança ela vai desenvolvendo, né? O cérebro vai fazendo as sinapses, essas conexões, e vai associando as palavras naturalmente com o significado, e assim internalizando esse conhecimento de forma automática. A segunda hipótese é a hipótese do monitor. Ao falar um novo idioma, a pessoa vai refletir sobre a estrutura desse idioma, né? Automaticamente a pessoa vai se monitorar, analisando, pensando sobre as estruturas semânticas, lexicais, sintáticas antes de produzir. Se ocorre um monitoramento muito exagerado,
a elaboração, a produção de frases nesse novo idioma vai ser afetado, né? A pessoa vai ficar pensando demais naquilo que vai falar, vai ficar traduzindo na sua cabeça, ela vai se prender, não vai conseguir produzir algo sensato, né? Algo compreensível. E se a pessoa se monitora de menos também, vai ter esse mesmo efeito, né? A pessoa vai falar coisas sem sentido, sem se importar com as estruturas das frases, etc. O ideal seria um equilíbrio para a comunicação ser mais natural, mais fluida. Não overthink, né? Não pensar demais para não debilitar a sua produção e nem de menos para não produzir mensagens que sejam incompreensíveis. A terceira hipótese é a hipótese natural, né? Mais rapidamente e a pessoa vai aprendendo estruturas mais rapidamente do que outras, né? Por exemplo, há uma ordem natural de aprendizado. Aprender no tempo presente, por exemplo, acontece primeiro, logo no início da nossa jornada, para a maioria das pessoas, né? Ou seja, há uma ordem natural no aprendizado, essa ordem natural ela pode ser diferente de pessoa para pessoa. Não há necessidade de ficar martelando no conhecimento que você ainda não compreendeu. Apenas decorar não é a solução aqui, então seria melhor seguir em frente e internalizar outras estruturas, outros conteúdos que mais à frente vão poder ajudar a abrir o seu entendimento para aquilo que antes não era compreensível, né? Que uma coisa que você não está compreendendo, não adianta ficar memorizando, não é a saída aqui. A quarta hipótese é a chamada hipótese do input, que basicamente é muito importante nessa abordagem natural. As pessoas adquirem a língua que está levemente acima do seu nível atual de competência, de proficiência, né? Esse I+1, o I ele significa input, aí tem o +1, mais um, que seria novo conhecimento, pode ser apenas uma nova palavra, adquirir o conhecimento de como usar uma palavra nova, uma estrutura nova, ou apenas crescer o vocabulário da pessoa. A última hipótese é a do filtro afetivo. O estado emocional e atitude em relação à língua afeta diretamente como a pessoa vai adquirir ou bloquear novos conhecimentos, né? Quanto maior é o filtro afetivo, mais dificuldade você terá para aprender, e quanto menor, mais você vai conseguir adquirir um novo idioma e vai conseguir adquirir um novo conteúdo sendo consumido. Aqui, basicamente, entra os níveis de ansiedade, preocupação, nervosismo. Quanto maior, mais debilitada estará a sua produção. No mesmo modo, mesmo que estudamos para uma prova, estudamos para uma apresentação, às vezes a gente fica muito nervoso, começa a ver um branco, não consegue produzir nada, né? Então aqui basicamente fala sobre a motivação da pessoa, a confiança em relação à língua que se está aprendendo e ao conteúdo. Na sala de aula, os objetivos vão depender das necessidades e do nível dos alunos, né? Tem um foco na exposição, a oralidade, a escrita e a comunicação em geral. O aluno vai aprender uma coisa que está levemente acima do seu nível atual de competência. Não vai aprender uma coisa que seja muito acima do seu nível e nem muito abaixo para não desmotivar, né? Não muito acima para ele não ficar estressado, porque ele realmente não vai conseguir aprender. Tem que ser alguma coisa no equilíbrio, assim, um pouco acima do seu nível atual. É como seria uma escada, ele vai subindo passo a passo, né? Então, é I+1, não é I+0 e não é I+2. Porque no I+0 não vai aprender nada mais e no I+2 é muito, né? É uma coisa muito acima do nível dele. Indo para as atividades, então, como coloca em prática na sala de aula, né? No livro dos professores, eles usam um exemplo de publicidade. Aqui eu coloquei alguns pôsteres da Coca-Cola, né? Para alunos iniciais, uma atividade seria perguntar o que está exposto no pôster, quais as cores que eles veem, do que é essa propaganda, coisas que estão expostas, evidentes no pôster. No caso, para alunos mais avançados, é possível elaborar perguntas que estejam mais relacionadas a eles e não tanto que estejam expostos no pôster. Por exemplo, pode perguntar se eles bebem Coca-Cola, qual é o gosto da Coca-Cola, com qual frequência eles consomem essa bebida.
Então, aí vai da criatividade do professor. É possível diferenciar, usar esse mesmo método, por exemplo, de publicidade, né? Pegar esses conteúdos para alunos dos níveis iniciais e dos níveis mais avançados também. É possível utilizar técnicas de outros métodos, por exemplo, é possível utilizar o TPR, é muito utilizado nessa abordagem natural em sala de aula, que é a resposta física total, basicamente é escutar e estar envolvido fisicamente. O professor pode inventar histórias, conforme a resposta, os alunos vão levantar, vão dançar, vão girar, vão sentar. Enfim, o professor também pode, inventando essas histórias, eles podem trazer personagens, cada aluno vai representar um personagem. Também isso é muito utilizado nessa abordagem. Por exemplo, se um professor resolve traz uma bola, por exemplo, para a sala de aula, faz uma atividade de resposta física total, ele vai poder apresentar verbos como throw, catch, pass the ball. Também o método do CLT, onde os alunos vão comunicar-se entre si utilizando a língua-alvo, né? Nunca utilizando a língua materna, nem o auxílio da língua nativa, sempre recorrendo a qualquer meio que for necessário para se fazer compreender na língua-alvo, com gestos, mímica. Jogos também é possível realizar em sala de aula. Os autores utilizam esse exemplo de frases ilógicas no livro, que basicamente vai contrastar frases que sejam lógicas e ilógicas. A bird can fly, a dog can fly. A TV, a flying TV, a TV can fly. Então, os alunos vão ver que tem alguma coisa aqui estranha, porque eles vão perceber essas irregularidades, né, com a orientação do professor também. É possível. E é possível também trabalhar com grupos pequenos e grandes. No caso de grupos pequenos, pode dividir a sala em vários grupinhos pequenos, né? Cada grupo vai receber um conjunto de imagens, por exemplo, de 20 imagens, digamos assim, e aí vão associando as imagens que têm algo em comum, e depois eles vão ter que expor as justificativas, né? Por que eles escolheram aquelas imagens como se tivessem alguma coisa em comum. E também em grupos grandes, utilizando a sala inteira, por exemplo, é possível fazer aquele parecido com o show and tell, que é bastante utilizado no currículo americano, se eu não me engano. E eles basicamente trazem um objeto que os identifiquem, e aí, aleatoriamente, cada aluno vai pegar um objeto de outro colega, sem saber de quem é, e vai tentar adivinhar de quem que é aquele objeto. E vai, claro, sempre justificar a sua resposta na língua-alvo. Por que ele pensa que aquele objeto pertence a tal pessoa. Bem utilizado também a leitura. Como disse anteriormente, não é feita a distinção entre oralidade e escrita, né? Contanto que seja um conteúdo compreensível e um pouquinho só acima do nível do aluno. Ele pode ir pesquisando as palavras que ele tem dúvida, né? Que ele não conhece, vai pesquisando com o auxílio de um dicionário. No caso da escrita, né? Pode ter sim o auxílio do professor ou não, né? Vai depender da metodologia do professor, se ele vai ter muita intervenção ou não, né? Mas basicamente o aluno vai ler um texto e vai pesquisando, né, as palavras que ele não conhece, vai tentar compreender através do contexto, mesmo que ele não saiba o significado de todas as palavras, às vezes a gente consegue captar o significado, né, no contexto geral do texto. A mídia também muito utilizada, né? Não é só aquela questão do professor que coloca um filme para entreter os alunos, não é isso. Aqui na abordagem natural é muito importante, muito utilizada a mídia, até mesmo para aquelas pessoas que usam essa abordagem para aprender como autodidata, né? Aprender sozinho. E basicamente a pessoa vai assistir o filme, vai sempre prestar atenção em palavras que ele ainda não conhece, em palavras desconhecidas, né? Basicamente a mesma questão do texto, né? Ele vai buscando palavras, mas nesse método ele vai treinar o listening, né? Aí, através dessa atividade, ele vai prestar atenção no tom de voz utilizado pelos atores, pelos sotaques, né? No contexto em geral.
é muito importante fazer esse exercício para tentar angariar mais vocabulário, né? Então, ele vai tentar ouvir palavras novas, estruturas, e aí, depois do filme, o professor pode fazer uma reflexão juntamente com os alunos e perguntar a cada um deles, né, quais são as palavras novas que eles conseguiram escutar. Para concluir, então, a gente tem um contraste muito grande entre o modelo formal e o modelo da abordagem natural. O modelo formal, ele basicamente está consolidado muito fortemente na gramática, né? Enquanto que a abordagem natural não é proibido o uso da gramática, né? É explícito isso pelos autores da abordagem natural, mas é apenas utilizado como um auxílio se a pessoa já escutou a tal estrutura, se a gramática vai auxiliar nessa fixação dessa estrutura nova, então é válido sim, pode ser utilizado, mas não é algo nem metade da abordagem natural, não é nem 50%, talvez 20%, talvez menos, né? Tem gente que consegue aprender sem focar muito na gramática, né? Então, é um modelo baseado aí na observação e interpretação da língua num contexto cotidiano, em contexto real, né, a comunicação, assim como a pessoa aprende a primeira língua, a língua materna, baseando-se num conteúdo compreensivo, que seja comunicativo para o aluno, né, que seja significativo também. É possível também adotar técnicas de outros métodos, como foi utilizado o exemplo do TPR e do CLT. É possível também, contanto que esteja fortemente baseado na comunicação e não seja utilizado a auxílio da língua materna. E aí, é só aprender e profit. Muito obrigada a todos. Eu espero que tenha sido satisfatório. Muito obrigada.